Olá pessoal, está começando mais uma edição do Traçado das Artes, um programa produzido pelo Newslink TV. No Traçado das Artes, você fica por dentro de tudo que há de melhor no segmento da arte no Ceará. Conversamos com personalidades do mundo da cultura e da arte para conhecer a história dos artistas e como funcionam os seus processos criativos. Eu sou Nathalie Ortiz, estudante do 8º semestre do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza, e nesse episódio convidamos o artista plástico cearense José Guedes para conversar sobre toda a trajetória dos seus 50 anos de carreira, completados em 2023. Ao longo deste março, José Guedes se conectou com os sentimentos, com as palavras e transformou todas as suas reivindicações em arte. Revistando lugares internos, memórias e obras, Guedes se comunica com o mundo por meio do seu olhar. José Guedes, seja bem-vindo aqui ao Traçado das Artes. É um prazer imenso contar com sua presença aqui. Maior prazer é meu. Bom, nesse primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre sua trajetória, sobre seu início na sua carreira. E quero começar perguntando para você como foi seu despertar para as artes plásticas e qual foi sua primeira obra. Primeira obra é difícil, que faz muito tempo, né? Mas, olha, ninguém da minha família é desse mundo das artes, mas eu sempre tive gente próxima à família, né? Por exemplo, eu tinha um primo lá da minha mãe, que era casado com o primo da mamãe, que era Eduardo Pamplona, e era um grande artista no Ceará, com os irmãos Pamplona, o pessoal da SCAP e tal, né? Então eu tive um primeiro contato com eles, né? Inclusive, quando eu demonstrava algum interesse, assim, algum jeito para desenho, para pintura, chamava ele tio Eduardo Pamplona, ele me deu um estojo com tinta, com tela, com pincel, e tudo aquilo ali foi assim, o início de fato, né? Então aquela tela ali foi a primeira tela que eu fiz, agora eu não me lembro nem o que era, nem como foi o resultado daquilo, mas só que a partir dali, isso é um marco, né? E também o Aldemir Martins, né, que é um dos nossos grandes artistas, né, cearenses, era muito ligado à minha família, então desde que eu tinha 12 anos de idade que eu conheci o Aldemir, né? Então assim, de tal jeito que todo o desenho que eu fazia eu mostrava para ele e tal. Então oficialmente, o primeiro salão que eu participei foi um salão dos novos, e em 73 ganhei um prêmio de desenho, então assim, eu considero o marco esse salão porque foi assim, a entrada oficial nesse mundo, né? E quantos anos tinha? 15. 15 anos. É. Mas que eu pinto, que desenho, eu não sei nem desde quando. A mamãe guardava um desenhozinho pequeno, que era de quando a gente morava em São Paulo, e eu vim de São Paulo para Fortaleza com 6 anos de idade, quer dizer, certamente eu fiz aquele desenho há pelo menos 60 anos atrás, né? Até ele ainda está por aí, em algum lugar. Eu tenho uma imagem dele, mas era um desenho de um boi e uma vaca, né? Para uma criança de, sei lá, de 5, 4 anos de idade, ali você via que tinha uma expressão, né? Então aquilo ali foi o pontapé inicial. Aí, voltando àquilo que você perguntou, a obra mais antiga que eu tenho assim, notícia, certamente é essa, né? Que existe aí imagem dela em algum lugar, sabe? Então era isso, foi o início mesmo, né? Bom, nós sabemos o qual desafiador pode ser a trajetória aqui dos artistas plásticos no Brasil. Em algum momento você pensou em desistir com relação a esses desafios? Por incrível que pareça, não, né? Eu sempre tive apoio em casa, total. Agora eu fiz uma promessa para os meus pais, que era de me formar, né? De ter um diploma. E esse diploma eu tirei aqui na Unifor, né? Eu me formei em Direito aqui na Unifor. E quando eu me formei, eu disse, pronto, agora eu posso fazer o que eu quero, né? Pode. Então, assim, eu tenho, inclusive, OAB, tudo, mas nunca exerci em absoluto o direito. Minha mulher é advogada, meu sogro tinha um super escritório e tal. Mas eu nunca fiz nada com essa minha formação, né? Foi mais assim uma carta de alforria, né? Agora me liberto
desse padrão, né, de que a pessoa tem que ter um curso superior e tal, e agora eu posso fazer o que eu quiser, né? No caso, era o que eu já vinha fazendo. Ok. Bom, em 2023 você foi homenageado aqui no Unifor Plástica, lá no Espaço Cultural. Também sei que você já fez alguns trabalhos aqui, foi júri de seleção, também foi homenageado aqui por seus 25 anos de trabalho. 25, que eu comemorei com uma exposição aqui, não tinha ainda o Espaço Cultural, era na biblioteca, né? Era na Unifor Plástica. Eu queria saber, você como se sentiu ao ver tantos jovens presenteando seu trabalho? Nessa última, né, homenagem, naquela instalação, foi um momento especialíssimo porque foi muito emocionante as mensagens que eu recebia, né? Das pessoas se emocionando com o trabalho, sabe? Nesse nível, né, de relação direta, porque o trabalho de artes plásticas é diferente de um trabalho do teatro, do cinema, que tem todo um contexto para lhe emocionar, né? Quer dizer, tem toda uma... Logicamente, em artes plásticas tem vídeo, obras de vídeo que tem um apelo musical, de imagem, que são várias maneiras que tem para prender o público, para emocionar. Mas um trabalho de artes visuais puramente, né, é mais difícil. Muito embora essa minha instalação, ela tenha sido um trabalho que permitia um mergulho, né, que tinha música, sabe, tinha todos esses elementos que podem, na questão de emocionar, isso facilita, né? E foi o que aconteceu, quer dizer, funcionou. As pessoas tinham aquela imersão no trabalho, né? O trabalho, você perdia a escala por conta dos espelhos, aquela coisa toda, e as pessoas se comoviam com o impacto visual e sonoro, sabe? Então, eu acho que eu nunca cheguei tão perto do público, né? Sobretudo um público mais jovem, um público de estudante, quer dizer, é um momento que certas coisas cravam na memória, né? Eu me lembro do que eu via nessa época, que até hoje eu trago comigo, né? Então, assim, essa homenagem teve 1000 formas de me tocar, sabe? Bom, agora vamos com o intervalo. Com essa pergunta terminamos o primeiro bloco. O Traçado das Artes. Nesse episódio contamos com a presença do artista plástico cearense José Guedes. Bom, para esse segundo bloco, você passando pelo Santiago, lá no Chile, escutou uma frase que eu sei que repercutiu muito em você. Vou falar em espanhol. La humanidad es todavía algo que hay que humanizar, da escritora chilena Gabriela Mistral. O que foi o primeiro que impactou ao ler essa frase? Olha, porque a gente vive um momento muito conturbado, sabe? Olha, eu vivenciei quando era muito pequeno, né? Tinha 6 anos de idade, a ditadura militar, por exemplo, que isso aí afetou diretamente a minha família. Só que eu não tinha ainda nenhuma, assim, uma cabeça para entender o que eu estava vivendo naquele momento, né? Mas o mundo hoje está uma coisa assim, existe uma polaridade, existe um ódio que eu nunca tinha vivenciado isso, né? E você vê as pessoas perdendo qualquer instinto humano, sabe? A gente vê algumas defesas de coisas atrozes, de coisas desumanas mesmo. Então, assim, está na hora de fazer um balanço, né, na humanidade, na natureza humana, e eu acho que é isso que a Gabriela Mistral falou, era um outdoor, né? Quer dizer isso, a humanidade, todavia, tem que ser humanizada, né? Quer dizer, nós somos seres humanos, mas nós não estamos sendo seres humanos, né? O ódio é uma coisa que está, assim, em todo momento. Qualquer coisa que você fala, você é interpretada de uma maneira diferente, e a gente interpreta também o que outras pessoas falam de uma maneira diferente. Então, assim, é um momento que a gente tem que contribuir com qualquer coisa que a gente tenha para essa pacificação, sabe?
E isso aí, esse viés pacifista, entre outras coisas, porque o artista não é só aquele produtor que está ali dentro do ateliê produzindo aquele produto, produzindo o produto, é redundante, mas é isso. E aquilo ali vai para o mercado, enfim. O artista também é uma pessoa, é um formador de opinião, queiramos ou não. Então a opinião dele é uma gotinha d'água no oceano, sabe? Algumas pessoas vão dizer, a partir do que ele fala, aquelas pessoas vão podem refletir alguma coisa. E quando isso é transformado numa obra, a obra tem um poder de alcance muito maior, né? Porque o discurso tem muito a ver do carisma, da articulação e tal, da pessoa, do artista. Mas o trabalho não, ele transcende isso tudo, né? Então, quando um trabalho passa uma mensagem de paz, né? Então, eu acredito que mais gente pode vir a refletir sobre isso, né? Não é bom para ninguém esse clima de animosidade, sabe? A gente só tem muitas coisas a perder, né? E se a gente procurar, de alguma forma, restabelecer a paz, todo mundo sai ganhando, né? E nesse vídeo que eu fiz, tem um momento que fala também da guerra, por exemplo, né? Então tem um trabalho que foi até um pouco polêmico quando eu lancei assim na internet, que é um brinde, né? Com a bandeira de Israel e uma da Palestina ali, né? Então, por quê? Os dois estão perdendo, sabe? Ali não existe o povo palestino brigando com o povo judeu. Ali é um ditador de Israel lutando contra um grupo terrorista de alta periculosidade, de alta perversidade, que é o Hamas, né? Então, assim, eu falo do povo, né? O povo quem sofre é o povo, sabe? São os povos, né? Então a gente hoje no mundo tem cerca de 9 conflitos, eu acho. Muita guerra civil, Rússia com Ucrânia, bom, enfim, nós estamos vivendo um momento de guerra, um momento difícil, né? um momento travoso. Então, eu acho que eu, como artista, me sinto na obrigação de fazer qualquer coisa para isso. Então, a única arma que eu tenho é essa, né? E a partir dessa frase foi que você fez esse vídeo, que todo mundo que viu. Me tocou, o que eu posso fazer, sabe? É uma frase tão curta, né? Por isso que ela é uma frase que me tocou, que é forte. Como é que é uma escritora prêmio Nobel, né? Mas, então, assim, a genialidade está nessa simplicidade que comunica, né? Tanto que é um outdoor gigante, ela tem um centro cultural em Santiago com o nome dela, e esse outdoor está na entrada desse centro cultural. Então, assim, uma frase que lhe toca na alma, né? Se fosse um texto grande, você nem lia, você se perdia no discurso, mas não. Então, uma obra de arte, um objeto de arte, ela lhe toca ali, naquele tiro que você dá com ele, sabe? Não tem espaço para você ser prolixo, né? Para você ser... Ou ele funciona ou não, sabe? Então, selecionei dentro do que eu fiz coisas que, de certa forma, eu achasse que passariam essa mensagem, né? De amor e paz. Bom, falando do sentido, dos sentimentos, algumas de suas artes falam muito sobre o amor, sobre os sentimentos. Os sentimentos são suas maiores inspirações para fazer suas obras? Sim, eu acho que, por exemplo, nesse universo que eu recortei do trabalho, né? Eu falo do amor em várias instâncias, né? Tem um trabalho que eu gosto muito, que participou até de uma Unifoplástica, que o nome é Citações. Então, o que é isso? É um trabalho bem conceitual e muito simples. Os quadros têm a palavra amor, né? Essa palavra amor está com as aspas, e embaixo tem o nome do autor. Então, assim, amor, Shakespeare, amor, Rimbaud. Então, vamos lá, então, são vários, né? E a série continuou. Então, assim, é como se você pensasse, tudo que você tira de um texto, você não bota entre aspas, né? Então, a palavra comum a todos esses autores é a palavra amor, né? E todos eu até pesquisei, será que o cara consegue fazer um livro sem escrever amor, sabe? Então, então tem amor entre os índios, tem amor entre gays, tem amor entre héteros, tem amor entre negros com brancos. Então, o amor em todos os sentidos, né? Então, todos os autores ali representam uma raça, um pensamento, uma posição, sabe? Uma opção. Então, assim, é um trabalho que fala do amor, sabe? O amor e o amor. O amor é nada mais, nada menos que o amor, né? Bom, em comemoração aos seus 50 anos de carreira, você vai lançar um livro, né? Eu quisiera saber, primeiramente,
que me conte um pouco mais sobre o processo de criação do livro e quais foram os critérios para selecionar as obras que vão aparecer nesse livro. Olha, esse foi o lado mais complicado, né? Porque 50 anos de arte é um livro... Eu já tenho alguns livros, né, na minha trajetória que já dão conta de alguns momentos importantes, né? Tem um livro até, foi lançado na Espanha, tem alguns lançados aqui e tal. Esse agora vai ser o maior, né? Mas ao invés de eu fazer uma retrospectiva nesse livro, não. Eu resolvi fazer uma seleção de coisas que fazem sentido para mim hoje. Não é um documento do que eu já fiz, né? São trabalhos que, como é o José Guedes hoje. Quando eu digo hoje, tem obras assim dos últimos 10 anos, né? De 50, quer dizer, 25% do meu tempo de artista. Então, assim, eu não estou mexendo com um passado mais longínquo, não. Eu estou fazendo um livro que é uma seleção daquilo que hoje eu tenho como as coisas mais importantes que eu fiz, né? Então, e coisas que são inéditas, né? Que não estão nos outros livros, sabe? Então, fala mais ou menos dos meus últimos anos de produção, né? Mas é um livro que vai ter 240 páginas e capa dura, um livro grande, 30 por 30. Vai ser um livro objeto, assim, que vai amarrar essas comemorações todas dos meus 50 anos, né? Eu resolvi comemorar os 50 anos com algumas exposições, ao invés de ser uma retrospectiva, não. Eu programei com as galerias que, de certa forma, eu tenho contato, que eu trabalho, eu fiz uma exposição, a primeira exposição dessa série de exposições foi em Budapeste, né, uma galeria que eu tenho contato, depois na Espanha, em La Coruña, aí participei de exposições no Kosovo, na Polônia. Fiz uma grande exposição aqui, que era uma espécie disso que eu estou falando, né? É a minha leitura de várias coisas que eu já fiz a partir de hoje. Então, alguns universos que eu havia criado ao longo desse tempo, como é o meu pensamento em cima dessas questões estéticas hoje, né? Então, eu fiz uma exposição com 50 obras de 50 por 50, e cada grupo falando de um universo que eu havia criado nesse percurso. E além dessas 50 obras no total, tinha outras que dialogavam com elas, né? Então foi uma exposição bem abrangente e ela continuou depois da abertura, porque todo sábado, enquanto ela estava acontecendo, eu fazia uma instalação nova a cada sábado, né? Então mobilizou também um bocado de gente. Então foi uma exposição que durou 3 meses quase, né? De coisas novas acontecendo e revitalizando ela. Então, assim, o meu universo estava todo aí. E o resultado disso, tudo, desse pensamento, vai estar nesse livro. E esse livro tem data de lançamento já? Olha, está tudo, o texto está sendo escrito, porque o texto, quem está escrevendo é um curador do Equador, que ele hoje é o presidente da Bienal de Cuenca. A Bienal de Cuenca depois da Bienal de São Paulo, acho que é a Bienal mais importante da América Latina. E ele é o diretor dessa. E é um cara que já me colocou em algumas exposições importantes e é uma pessoa das que mais entendem do meu trabalho, né? A gente tem assim, ele agora fez, por exemplo, nessa comemoração eu fiz a maior exposição que eu fiz na minha vida numa galeria particular, que foi no Equador, em Cuenca, né? Uhum. Eu ocupei 3 andares de uma galeria que no total dá 500 metros, só com a minha obra, e a curadoria e o texto foi desse crítico. Agora eu estava na Bienal de Valparaíso, que também foi uma curadoria dele. Enfim, ele é uma pessoa que está muito próxima a mim e muito, assim, dentro do meu trabalho. Ele vê no meu trabalho, às vezes, coisas que eu nem vejo, sabe? Que o artista, ele faz, às vezes, uma coisa, você tem uma intuição, a necessidade de fazer aquilo, mas, às vezes, você não alcança tudo que aquele trabalho traz, né? Então, você, às vezes, vai descobrindo quando tem uma pessoa que diz, olha, isso aqui também toca nisso, e diz assim, poxa, na minha consciência não ia até ali, isso estava no inconsciente. E o curador, o crítico, que tem afinidade com você, muitas vezes ele vê coisas que você não viu e ele abre caminhos para que você continue dentro daquele conceito, né? Então, é por isso que ele foi a pessoa escolhida para fazer esse texto, né? Então, está no andamento o livro? Tá. Não tem as imagens estão o livro está praticamente todo composto. Ele ficou de me entregar nos próximos 10 dias o texto finalizado, e depois vai ser a tradução, e o inglês, o espanhol já vem, né? Tem que traduzir para o português, e aí imprimir. Ok. Acredito que um mês e meio está sendo lançado. Bom,
Agora, no dia 14 de junho, a exposição Arte Brasileira na Bienal de Veneza e na Casa da Alma abrirá as portas ao público. E tem a curadoria, não é? Na verdade, olha, a seleção das obras foi minha, né? Mas eu não considero isso uma curadoria. Por quê? Porque eu estou pegando o gancho dessa exposição, é pegar os mesmos artistas que foram selecionados para a Bienal de Veneza, os mesmos brasileiros, modernos e contemporâneos, né, que estão, não todos, assim, tem outros artistas que estão na Bienal de Veneza, mas que não vão estar nessa exposição. Mas a grande parte desses artistas vão estar. Então, aquele núcleo histórico de ponta, né, da arte brasileira, aí a gente vai dizer Portinari, de Cavalcante, Anita Malfatti, Tarsila, Djanira, o grande prêmio esse ano, o Leão de Ouro de Veneza, que é a Ana Maria Maiolino vai estar, sabe? Rubem Valentim, Valdemar Cordeiro. Então é um time top, né? E são obras muito bem escolhidas, Ismael Nery, sabe? Então tem assim, 5 de Cavalcante top, tudo pintura de alto nível, né? Portinari tem coisas emblemáticas, assim, é uma exposição. A Casa d'Alma já está fazendo 10 anos esse ano, nós fizemos grandes exposições, inclusive o próprio de Cavalcante, nós fizemos uma grande exposição dele, que foi uma das maiores feitas em galeria de arte privada, né, no país, segundo a própria filha, né, dele que veio aqui, enfim. Mas esse momento vai ser essa sintonia com a Bienal de Veneza, com aquela arte que o curador da Bienal de Veneza, que é o Adeno Pedrosa, ele coloca como uma arte que está em sintonia com o mundo ali, né? Então a gente pegou esse gancho, sabe? A gente teve acesso às obras desses artistas e estamos fazendo esse nosso recorte, com outras obras, logicamente, desses mesmos artistas, né? Bom, e com essa pergunta já damos por terminada a nossa entrevista. Muito obrigado por participar do Traçado das Artes. É um prazer conhecê-lo. E terminamos por hoje. O prazer foi todo meu. Contem sempre comigo.